que eu vou trabalhar agora? Agora eu vou passar a analisar o gráfico dessa função do primeiro grau. Agora a gente vai interpretar as informações desse gráfico. Como? Essa ideia de interpretar o gráfico nada mais é do que a gente chama de estudo do sinal da função afim. O que é o estudo do sinal? É basicamente você querer saber quando a função afim ela vai ser positiva, quando a função afim ela vai ser negativa e quando é que essa função ela vai ser nula. Estudar o gráfico é a gente saber isso, os detalhes, onde essa função está acima do eixo x e onde essa função está abaixo do eixo x. Então, basicamente, eu vou sempre ficar desenhando aqui funções do primeiro grau para a gente poder verificar e entender quando é que uma função do primeiro grau, então, ela vai me dar resultados maiores, menores ou iguais a zero. Então, vou fazer aqui primeiro o gráfico dessa função. Fiz o eixo x e fiz o eixo y. Vou colocar aqui... eita, esqueci de tirar. Apaga aqui. E botar aqui. Bota aqui também. Beleza. Agora eu vou colocar ele aqui. Eu vou colocar aqui uma função crescente qualquer, tá? Não vou me preocupar muito com o gráfico da função agora. Vou me preocupar aqui apenas com o seguinte, olha só. Pronto. O que é o estudo do sinal de uma função do primeiro grau? O estudo do sinal de uma função afim ou de uma função do primeiro grau nada mais é do que querer saber quando é que essa função ela vai ser positiva, negativa ou nula. Para isso a gente faz uso do gráfico da função. Então quando eu olho esse gráfico daqui, tem dois detalhes que você tem que se ligar. O primeiro, onde eu vou encostar no eixo x, e o segundo, onde a função está acima dele ou abaixo dele. Então, olha bem, eu estou encostando no eixo x, que é o eixo deitado, onde? Nesse ponto daqui. Nesse ponto aqui. Tá? Esse ponto onde eu encosto o eixo x, ele recebe o nome de raiz da função. Já é um nome que a gente dá para ele, é raiz, tá? Esse é o nome que a gente dá para esse ponto onde a gente encosta no eixo x. Se você reparar, olha bem, vou fazer aqui um eixo vertical mostrando onde se encontra a raiz, tá? Se você reparar, olha bem o que vai acontecer. Tracei aqui só para dividir o gráfico da nossa função. Depois da raiz dessa função, você vai reparar que o gráfico dela está todo acima do eixo x. Olha só o gráfico dela. Nesse pedaço todo, ele se encontra na parte de cima do eixo x. Então, eu vou poder afirmar que para esse gráfico que eu acabei de fazer, eu tenho que essa função ela vai ser positiva após eu encostar no eixo x. Então, olha só, essa ideia do estudo sinal é basicamente analisar isso, onde a função está sendo positiva. E para essa função específica que eu acabei de te dar, para esse desenho que eu acabei de dar ali para você, ela está sendo positiva logo depois da raiz. Isso vai acontecer sempre? Não necessariamente, porque a gente viu agora há pouco que podemos ter um gráfico subindo e outro descendo. Mas para esse gráfico aqui que está subindo, eu tenho que a função ela vai ser positiva depois do eixo x. É isso que a gente chama de fazer o estudo do sinal de uma função. É saber onde essa função ela vai ser positiva, onde essa função ela vai ser negativa e onde ela vai ser nula. Isso é o que a gente chama de estudo de sinal. Então é basicamente isso, é a gente saber onde essa função ela vai ser positiva e onde ela está sendo positiva. Ela está sendo positiva depois da raiz. Antes do que eu estou chamando de raiz, repare bem que o gráfico dessa função ele se encontra todo abaixo do eixo x. Olha só ele todo aqui na parte de baixo. Olha ele aqui. Olha ele aqui. Todo aqui na parte de baixo. Então aqui esse gráfico ele é um gráfico o quê? Negativo. Então olha só, se liga nesse detalhe aqui que é o mais importante em relação ao estudo de sinal de uma função. Tá? Quando queremos fazer o estudo de sinal de uma função, vamos usar a raiz como nosso parâmetro para identificar onde ela está sendo positiva e onde ela está sendo negativa. Para funções do primeiro grau, temos a seguinte regra prática. Eu vou escrever aqui a regra prática. Ó. Regra prática. Qual é a regra prática? É bem simples, tá?
A regra prática que a gente tem para funções do primeiro grau, ela é assim. Repara bem. Quando eu estiver trabalhando com a função do primeiro grau, eu vou identificar que quem está mandando nela ser positiva ou negativa é o eixo x. É saber se está acima ou abaixo do eixo x. Então, eu vou me guiar em relação ao eixo das abscissas, que é o eixo deitado. Tá? É o eixo deitado. E a minha função do primeiro grau, ela encosta no gráfico em um único ponto. Então, vou tirar aqui, vou marcar ele aqui melhor assim de caneta. Ela pode encostar o gráfico aqui nesse ponto. Nesse ponto aqui que eu fiz de vermelho. E o ponto onde encosto esse eixo x, ele recebe o nome de quê? Ele recebe o nome de raiz da função. Lembra disso? A raiz é o ponto onde toca o eixo x. Então, vou escrever aqui. Raiz. Vou até escrever. É o ponto onde toca o eixo x. Pronto. Só para vocês também terem esse detalhe ali. Tá? Então, a raiz é o ponto onde toca o eixo x. Beleza. A raiz é o ponto onde toca o eixo x. E aí, ó, repara bem. O que a gente reparou? Que depois da raiz, o sinal daquela função mudava. Antes ele era negativo, depois passou a ser positivo. Isso vai acontecer sempre, Nelson? Sim, ele vai mudar. A raiz, ela tem como essa finalidade, na função do primeiro grau, de fazer essa mudança do negativo para o positivo, ou do positivo para o negativo. E a regra prática ela é bem simples. Depois da raiz, a sua função ela vai ter sempre o mesmo sinal do parâmetro a. Se o a for um número positivo, eu vou garantir que depois da raiz da função, eu terei o sinal dela sendo positivo. Olha só aqui em cima para você entender. Essa função que eu fiz aqui como exemplo, para a gente entender a ideia do estudo sinal, é uma função crescente. Uma função que está subindo é uma função crescente. Quando a função do primeiro grau vai ser uma função crescente? Acabei de explicar para vocês que a função do primeiro grau ela é uma função crescente, tá? Quando o parâmetro a for um número maior do que zero. Então, beleza, né? Se o parâmetro a for um número maior do que zero, eu sei que essa função é crescente. Então, aqui o parâmetro a ele é positivo. E se você reparar, depois da raiz, ela está sendo positiva. Então, a regra prática diz o seguinte, ó. Depois da raiz, a função do primeiro grau ela vai ter sempre o mesmo sinal do parâmetro a. Se o a é positivo, ela vai ser positiva. Se o a é negativo, ela vai ser negativa. Se o a não for nem positivo nem negativo, aí calma aí. Aí a gente está trabalhando com aquela função constante. Mas o importante é, a regra prática me diz que depois da função, depois da raiz da função, ela vai ter sempre o mesmo sinal do a. Sempre. E antes da raiz da função, ela vai ter o sinal oposto do parâmetro a. Se a minha função do primeiro grau, tá? Vou até diminuir aqui o tamanho. Ela tiver um sinal positivo para o a, eu teria uma função que? Crescente, que é o exemplo anterior. Que é o gráfico que eu fiz aqui na parte anterior. Ó, tá aqui. Crescente, subindo. Depois da raiz, mesmo sinal do a, positiva. Antes da raiz, sinal oposto do a, negativa. Então, isso aí que a gente chama de regra prática. Ó. A regrinha prática ela vai me dizer onde a sinal vai ser, a função, melhor, do primeiro grau, ela vai ser positiva, onde ela vai ser negativa e onde ela vai ser igual a zero. Onde ela vai ser igual a zero, Nelson? Ela vai ser igual a zero na raiz.